Estou saindo agora para a rodoviária de Porto Alegre, onde iniciarei uma viagem de 900 quilômetros até o Vale do Ribeira, no estado de São Paulo. O meu destino é Registro, cidade localizada na Regis Bittencourt BR-116 e banhada pelo rio Ribeira do Iguape. Curitiba, capital do Paraná, e São Paulo, a capital de todos os paulistas, estão separadas por 400 quilômetros. E geograficamente, Registro foi abençoada pelos deuses. Fica exatamente no meio do caminho, ou seja, 200 quilômetros de Curitiba e 200 quilômetros de São Paulo, cidades de potencial econômico que dispensam apresentações. Não bastasse à sua direita, sentido leste litoral, a 70 quilômetros, estão cidades importantes do litoral sul de São Paulo, Iguape e Cananéia, grandes exemplos. E a pouco mais de 120 quilômetros, sempre trafegando por rodovias duplicadas e seguras, em Peruíbe, Praia Grande, São Vicente e Santos. É claro que não podemos esquecer o Petar e suas cavernas exuberantes. Erroneamente, fruto da falta de conhecimento da maioria dos viajantes, Registro é vista como uma cidade de passagem. Assista esse vídeo até o final e irá entender. A cidade é muito bem servida por uma rede hoteleira, com hotéis e pousadas impecáveis, com atendimento que faz quem chega a se sentir em casa. Sem falar de preços acessíveis a todos os bolsos. Gastronomia única e a magia pitoresca da mescla de duas culturas totalmente diferentes que, com o passar do tempo, tiveram que encontrar o seu ponto de equilíbrio. Sofá de Pobre garante dedicar, no mínimo, 3 dias, 4 noites para conhecer Registro, Vale do Ribeira, o litoral sul e as cavernas do Petar, trará certeza ao visitante de ter conhecido maravilhas até então invisíveis para os seus olhos mal informados. A velha e aguerrida rodoviária de Porto Alegre, para muitos, ainda pode dar conta do recado, mas já deixa transparecer algumas importantes deficiências.
Rodoviária de Porto Alegre. Saídas para todos os recantos onde chegam as estradas. Passagens rodoviárias oferecidas a distâncias que até os mais corajosos duvidam existir. Existem trechos que só faltam colocar a propaganda. Embarque no dia 5 de janeiro e passe o Natal na estrada. E aqui estamos na rodoviária de Porto Alegre. Uma tarde muito quente, contraste com o frio que fez até bem pouco tempo, com a vantagem de não estar chovendo, o que Rio Grande do Sul em 2023 significa uma raridade. Porto Alegre tem uma boa rodoviária, se bem que esse terminal aqui já está sendo visto como sucateado no passado, já pedindo um reforço ou até mesmo uma nova rodoviária, mas lógico, não será para agora. A cidade tem problemas maiores para resolver. O fluxo é grande. Temos aqui, segundo diria um amigo meu, destinos para todos os gostos e gostos. Porto Alegre? Porto Alegre está a 800 quilômetros do Uruguai, um pouco mais que isso da Argentina, tanto que a sua rodoviária é a única do país a ter sistema de alfândega. Polícia e Receita Federal estão presentes para revistar passageiros e bagagens que vêm de outros países. Vocês viram logo na chegada o carro da Brigada Militar chegando e muito bem armado. Simplesmente confirma o que tem se falado. O terminal rodoviário de Porto Alegre, ele andou uma ameaça ao consumidor e virou uma questão de honra para a polícia, para o governo do estado e governo municipal. Então hoje a segurança reforçada garante um pouco mais de tranquilidade a quem vai embarcar ou a quem está chegando. Mas sempre salientando um pouco mais. Se der mole, antes. Para mim agora resta aguardar. Cheguei aqui às 4h30 da tarde. O meu ônibus só sai às 7h30. São 3 horas de espera, mas isso eu não sei se é um defeito, uma mania, uma virtude ou algo que eu aprendi com a minha avó, a querida e saudosa Dona Mota. Ela, quando ia pegar o trem às 5 da tarde, 4 da manhã do dia anterior, ela já estava com tudo pronto para sair. Sempre dizia, ande adiantado, porque se atrasar tudo dá errado. E você pode esperar, o trem não espera. Ao chegar, testemunhei uma cena lamentável. Uma senhora, entre volta dos seus 40 anos, acompanhada de um menino, há 5, 6 anos, que embarcou em Caxias do Sul, aqui para Porto Alegre. Quando ela foi descer, o motorista a chamou e disse, minha senhora, o que a senhora está fazendo aqui em Porto Alegre? Se a passagem que a senhora me entregou lá em Caxias era para Farroupilha. Para quem não conhece, Porto Alegre está a 120 km de Caxias, Farroupilha a 20. Lógico que a diferença das passagens era grande. Ela disse que não, que a passagem dela era Porto Alegre. Então, por favor, a senhora mostre a sua passagem. Ela desceu com as malas, com a criança, fez de conta que ia pegar a passagem, o motorista só olhando para ela, aí ela saiu correndo pelo terminal arrastando a criança. Realmente uma cena lamentável. Eu fico pensando, até quando o brasileiro irá agir assim? E pior, o que esperar das próximas gerações? Porque essa criança, ela está vendo talvez sua mãe, sua tia, sua avó, sei lá, fazendo isso. E criança costuma copiar o exemplo dos adultos. E não me venham dizer que ela é uma vítima da diferença de classes, da diferença social, e que ela age dessa forma por necessidade. Porque tem muita gente que certamente tem um poder aquisitivo bem menor que ela e não usa dos artifícios. E um detalhe interessante, se ela está com problemas financeiros, pelo menos
a sua roupa, a qualidade do que vestia, a qualidade da sua bolsa e a forma que a criança vestia indicavam que ela não é tão pobrinha assim. Mas deixemos isso pra lá, não é o objetivo do vídeo. Agora vou aguardar e quando estiver embarcando, eu volto a falar com você. Eu detesto filas. Vou aguardar um pouco para depois despachar a bagagem, ir até o motorista, me identificar, mostrar a passagem e embarcar. A viagem começa bem. Já fiz outras viagens com esse motorista. Além de ser uma simpatia, ele dirige muito bem. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? O que você está filmando? Ué? Por que isso? Isso aqui é o canal do YouTube. Depois de um breve reconhecimento do espaço, acredito que não tenha ficado dúvida. O ônibus é muito confortável. Outro detalhe que deve ter chamado a atenção: o motorista meio que se assustou quando viu a câmera. E os passageiros não ficam à vontade quando percebem estarem sendo filmados. Faz parte. O gaúcho é desconfiado. Já estou acostumado. À primeira vista, parece ser um povo meio resistente, mas basta alguns minutos e já se vira amiguinho de infância. E agora vamos ao que interessa. Ônibus em movimento, luzes apagadas, partiu o registro. A primeira parada, posto e restaurante japonês em Sombrio, Santa Catarina. Na viagem serão 3 paradas para jantar, 30 minutos, e lanches rápidos, 20 minutos. Para quem não conhece, não restará dúvidas. Se é algo que se pode destacar no sul do Brasil, é a qualidade das paradas de ônibus. Nesse trecho, posto japonês, um verdadeiro centro comercial, a parada graciosa, já em 4 barras na Grande Curitiba, e o Petropen em Pariquera-Sul, são, sem dúvida alguma, atrações à parte, dignas de aplauso.
23 horas, a primeira parada em Sombrio, Santa Catarina, o posto restaurante shopping, não tem como chamar, é algo impressionante, sensacional, que é a parada do restaurante japonês. Então agora uma ida aos sanitários, um lanche, depois ver se consigo dormir um pouco, pois tem muito chão pela frente. Rapaz, viagem monstro de tranquila. Dormi que nem um bebê. Não vi a estrada passar. Já estamos nos aproximando de Garuva, divisa de Santa Catarina com o Paraná. Agora são 5h50 da manhã. Desde Porto Alegre viajamos no nível do mar. Agora, depois da divisa entre Santa Catarina e Paraná, termina a vida mansa. Vamos subir a Serra do Mar. Curitiba está a 810 metros. Começa a chover e os caminhões mostram a cara. Rapaziada saiu dos postos. O engarrafamento agora promete. Parada para o café, 4 Barras, Serra da Graciosa, Grande Curitiba. Se comparado com Petropen, em Pariqueraçu, São Paulo, e posto japonês em Sombrio, Santa Catarina, o Graciosa é um pouco menor, mas nada que desabone a sua impressionante qualidade. De volta para a estrada, barriguinha cheia, sossegado, noite bem dormida, mas a chuva e o engarrafamento continuam. Mas quer saber? Nada para que a gente possa se estressar. Vou voltar para minha poltrona e tirar aí um cochilo de uns 200 quilômetros até a próxima parada.
11 horas da manhã, fim da linha. Não irei consumir porque cheguei no meu final de viagem e logo serei recepcionado por pessoas queridas. Vou aproveitar a parada para um xixi básico e um tour completo para que possam entender por que eu digo que o Petropen é um espetáculo à parte. Pariqueraçu faz divisa com o Registro. E lá encontraremos o posto e restaurante Buenos Aires, do mesmo grupo Graal, mas que atendem os viajantes que fazem o sentido inverso, ou seja, de São Paulo para Curitiba. Ainda iremos apresentar o Buenos Aires. É no mesmo nível. Realmente o Vale do Ribeira está muito bem servido do que chamam de paradas de ônibus. Eu diria que são bem mais que isso. Deixo a você a tarefa de analisar e concluir se estou ou não com a razão. Aproveitando que agora já estou no carro dos meus queridos anfitriões e chegando em Registro, eu quero deixar claro: esse vídeo não é monetizado pelo YouTube e muito menos patrocinado. Todas as empresas aqui citadas e elogiadas foram porque fizeram por merecer. Além de fazer justiça a um trabalho bem feito, queremos tranquilizar a quem pretende viajar pela região. Venha confiante. Você será recebido por uma estrutura e paradas de apoio de impressionar, sem falar na qualidade das rodovias. E depois de uma recepção maravilhosa, um breve descanso e uma refeição dos deuses, vamos agora conhecer a rainha do espetáculo, a cidade de Registro.
o centro de registro, o seu comércio, as suas belezas e principalmente curiosidades. Entre elas, em pleno centro histórico, a loja que manteve as suas características da época da inauguração, o início do século XX. Dá licença, eu vou filmar porque... Que é isso? Tem um ratinho capaz de ter? Vem, amor. Muito. Atendendo alguém aí, pode? Vocês têm caderno mais ou menos nesse estilo? Esse acabou. Acabou? Eu peguei o último. Papelaria nós deixamos. Você deixar aí pra mim? Você pegou, né? Não, eu quero um só para endereço das pessoas conhecidas. Mas na papelaria tem. Sim, Eu a já filha não dela vai tenho comprar mais, pra ela. né? Eu já não tenho mais. Eu só tenho pequenininho agora. Assim, Ah, pequenininho? Só assim agora. Só pra... Deixa eu dar uma olhada. Eu tenho um monte em casa. Tem um monte, tem bastante. Definitivamente um retorno ao passado. Não poderemos nos aprofundar na visitação à cidade histórica, porque a praça está ocupada de operários que desmancham os pavilhões criados para a festa do Touro Narashi. É uma pena não preservar, né? Não, então isso aqui não é público, É, é né? particular. Ah, entendi. Isso é movimentado toda semana. Sorveteria, bar, loja, nada foi feito. Não, cara, é cavalo enterrado mesmo. Chegamos nos principais destaques do centro histórico. As ruínas do antigo porto de registro e o KKKK. São esse conjunto de 2002 até 2016. Com a vinda do SESC, que agora é ocupado pelo SESC, nos mudamos para cá. Só que aqui é provisório porque o espaço é pequeno e ele não comporta todo o nosso acervo. Aqui não tem nem 10% do que nós temos. Essa construção foi um antigo engenho para beneficiamento de arroz e os 4Ks, como o prédio mais conhecido, são as iniciais em japonês. Kaigai, Kogyo, Kabushiki, Kaisha. O que seria isso? Era uma companhia de desenvolvimento ultramarina e ela foi criada justamente para dar apoio a todos os colonizadores japoneses que aqui chegaram. O ano passado, essa construção completou 100 anos de existência e foi tombado como patrimônio histórico pelo IFAM e pelo CONDEFAM. Esse prédio aqui também tem uma história. Foi o consultório e residência do primeiro médico negro a vir para registro, o Dr. Jerônimo Monteiro Lopes, e um dos primeiros médicos do estado de São Paulo. Ele veio para cá no ano de 1935 e faleceu em 1966. Como ele era solteiro e não tinha família, veio do mundo de fora e doou esse prédio para a prefeitura. Aí depois virou delegacia de polícia, albergue, ficou um bom período desativado, Secretaria de Cultura, agora estamos aqui provisoriamente. Vamos para a exposição? Olha, aqui nós temos um teatro que faz a esteira de junco. As primeiras mudas de junco vieram do Japão e só se desenvolve aqui em Registro e em Sete Barras. Olha, aqui é uma plantação de junco. Ele dá em terreno alagado. Então, como acontecia? Depois que eles cortavam o junco, aí vinha para essa máquina, que é a partideira de junco. Aí partiu o junco ao meio, depois era colocado tudo no sol para secar. Depois de seco, ela não ia para essa máquina ainda, porque por estar endurecido, então eles molhavam para depois vir para cá. Aqui nós temos uma máquina de fazer macarrão.
Ela veio do Japão no ano de 1924 e fazia o macarrão japonês somen e udon. Como que eles faziam? Tem assim 2 tinas grandes de madeira, onde eles sovavam a massa feita de trigo e salmoura, aí depois vinha para cá, onde ela era aberta uma única vez, é tudo manual, depois que adaptaram o motor, e naquele lado ela era aberta 3 a 4 vezes, até chegar à espessura do macarrão. Lá atrás temos cortadores, onde saíam tiras de 5 metros do macarrão, aí eram colocadas em varetas de bambu e levadas ao sol para secar. Depois de seco, o macarrão era colocado numa mesa e cortada mais ou menos no tamanho de 25 centímetros. Nós temos aqui um comércio, lojas americanas. Essa máquina ficava naquele prédio no período de 1940 até 1980. Aí depois ela foi para o nosso templo budista. Só que lá ela não era utilizada mais para fins comerciais. Somente quando houvesse um evento no templo, aí eles faziam os macarrões. E também começou a fazer massa para pastel. Aí depois essa máquina, ela foi para uma residência rural e em 2002 veio para o memorial. O ano que vem fará 100 anos de existência só aqui no Brasil, fora o período lá do Japão. Da era Meiji, ele era considerado o imperador iluminado, e nesse período de 1868 até 1912, quando ele governou, o Japão começou a abrir-se para o mundo e se tornar um país industrializado. Aí o que aconteceu? Os maquinários começaram a ir para os campos agrícolas e todo aquele pessoal ficou desempregada e começaram a ir para os grandes centros lá no Japão. Ao mesmo tempo, aqui no Brasil, estava precisando de mão de obra para trabalhar nas fazendas cafeeiras. Então houve acordo entre os 2 países, aí começou a vinda dos imigrantes para cá. Só que a intenção era ficar por 5 anos, trabalhar bastante e ficar ricos e retornar ao Japão. Só que isso não aconteceu. Então, através da companhia KKKK, aquela que eu comentei lá atrás, houve o processo de colonização. E a primeira colonização japonesa no Brasil, através da companhia, aconteceu justamente aqui no Vale do Ribeira, mais precisamente em Guape, no bairro Jipovura. Por que aqui no Vale do Ribeira? Porque o estado de São Paulo doou para a companhia 50 mil hectares de terras, e essas terras ficavam justamente aqui no Vale do Ribeira. E antigamente, Registro pertencia a Guape. Somente em 1944 ele se tornou município. Vocês sabem por que Registro tem esse nome? Ótimo, que bom. Mas quer que a senhora conte para ficar registrado. Ah, tá. Então, na verdade é assim, lá atrás, bem atrás, aqui havia muito ouro, principalmente em Eldorado, que era considerada o nome Xiririca. Então, nesse local, o Registro era o posto fiscal de registro, onde ficava um funcionário da Coroa de Portugal, registrando todo o ouro e toda a mercadoria antes de seguir para Iguape, porque 1/5 era destinado à Coroa de Portugal, por isso o nome Registro. Olha, aqui nós temos uma passarela que ela leva o nome da nossa cidade, Avenida Registro. Ela fica lá no Japão, na cidade de Nakatsugawa, no estado de Gifu. E aqui nós temos essa praça, que leva o nome de Praça Nakatsugawa, porque são cidades irmãs. Esse ano, no evento do Touro Nagashi, a comitiva de Nakatsugawa veio para Registro. Ali nós temos a ata de convênio entre as 2 cidades, ponto turístico de Nakatsugawa. Por que Nakatsugawa escolheu Registro como cidade irmã? É que eles escolhem assim alguns pontos semelhantes. Por exemplo, Nakatsugawa também é banhada por um rio, as montanhas de lá são leves, a quantidade de habitantes daquela época era parecida com o nosso, e também vieram muitos cidadãos de Nakatsugawa para Registro. Por isso, Registro foi assim considerada como cidade irmã. Bom, continuando, aqui nós temos um documentário que, se você acessar o YouTube e escrever Os Japoneses do Vale do Ribeira e Sudoeste Paulista, aí você assiste. Esse documentário é de 2008,
dá mais ou menos uns 25 minutos e conta a chegada dos imigrantes para cá, fala um pouco sobre o Bunkyo, que é a nossa Associação Cultural Nego-Brasileira, que ela é responsável para estar divulgando as tradições e culturas do Japão, e o processo inverso, agora os descendentes indo para o Japão trabalhar. Isso aconteceu por volta de 1989 em diante. Até hoje ainda estão indo descendentes para lá. Olha, aqui nós temos um álbum quando a colonização japonesa completou 50 anos de existência. 1913 até 1963. Então, olha, ele saiu do porto de Kobe, Japão, passava por Singapura, África do Sul, aí chegava até o Brasil no Porto de Santos. Os que vinham para registro pegavam o trem de Santos até Juquiá e depois, através do Rio Ribeira, o barco a vapor. Os que iam para Iguape, onde houve a primeira colonização em 1913, faziam o percurso através do mar. Aqui nós temos uma foto de 1920, a chegada dos imigrantes no Rio Ribeira de Iguape. Aqui é passaporte de navio, certificado de aprovação de imigrantes, recibo da passagem. Por quê? Depois a companhia pagava a passagem para o imigrante, depois eles tinham que devolver. Não no caso daquelas que o Estado de São Paulo doou as terras, isso já é outra história. Aqui nós temos um pessoal que saíram do Porto de Kobe, 1954. Essa foto é justamente aqui na frente do prédio, 1940. Aqui nós temos uma família que veio diretamente do Japão para registro, família Matsumura. Naquela época, de acordo com o contrato de trabalho, precisaria de ter no mínimo 3 pessoas para poder trabalhar. Porém, eles eram recém-casados e não tinham filhos, então convidou o sobrinho para poder vir. Nós temos na nossa reserva técnica o diário desse senhor, que ele conta desde a saída do Porto de Kobe até chegar em registro. Aí tem uma parte que ele escreve assim: cheguei em registro, estou preocupado, pois não era aquilo que eu esperava. Bom, o segundo piso eu não vou poder acompanhá-los, que eu preciso ficar na recepção. Mas vocês podem subir e fiquem à vontade. Seu nome? Lúcia. Muito obrigado. Imagina, obrigada eu pela visita. Muito obrigado. Antes de me retirar, tomei a liberdade de pedir à senhora Lúcia que explicasse com detalhes o Toru Nagashi e fui prontamente atendido. Ternas artesanais, essa daqui que nós temos aqui é para enfeite. As que são soltas no rio, elas são todas revestidas com papel de seda e no dia 2 de novembro elas são soltas no Rio Ribeira com uma vela acesa e do lado de fora tem uma lâmina com o nome da pessoa a quem está sendo homenageada. O que é o Toru Nagashi? O significado: touro, no caso são as lanternas artesanais, as lanternas de papel, e Nagashi, levar-se ao vento. E no caso, essa festa é em homenagem a todas as pessoas que faleceram. Antigamente eram feitos para as pessoas que se perderam no Rio Ribeira. Hoje você pode, assim, no caso, estar se homenageando a todos os seus entes queridos que se perderam, independente de que forma foi. Ou seja, coloco numa espécie de barquinho a vela, a lanterna E o nome iluminado para descer as correntezas para homenagear o falecido. Exatamente. Excelente. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada eu pela visita. Que descarregava o arroz. Ó, a torre ali ainda eles preservaram. Quer dizer, tudo eles preservaram. Tudo eles preservaram. Claro que teve que mexer um pouquinho, mas O kkk era o que antes? era arroz, fábrica de arroz. Era tudo arroz, né? Tudo arroz, dos 4 irmãos. Engenho de arroz que eles descarregavam. Perfeito.
Depois de rodarmos pelas principais ruas da cidade, visitarmos o memorial, conhecermos o KKKK, o Porto de Registro, caminhando pelas margens do rio Ribeira do Iguape, chegando até a praça Nakatsugava, encerramos a visita com chave de ouro, conhecendo o templo budista. Reiteramos o convite. Venha visitar Registro e leve na bagagem lembranças de dias inesquecíveis.